Bom, professora, boa noite. Eu sou o Felipe Mantovani e a gente vai dar início agora à nossa apresentação do trabalho. Eu vou iniciar aqui pelo capítulo 2, que é modelagem com programação linear. A programação linear, ela lança as bases para o desenvolvimento do algoritmo simplex. Então, a partir dela, você modela um problema e utiliza essa modelagem para resolução do simplex para você atingir um resultado final. É justamente por isso que a programação linear ela é importante para otimização em diversos casos, como vai ser citado mais para frente, para planejamento urbano, em chão de fábrica, para planejamento de produção. Você consegue pegar um problema, modelar ele para ter um melhor resultado da combinação daquelas possibilidades. E para a resolução dos problemas de modelagem, podem ser utilizados dois tipos de software, Tora e Solver, que é uma ferramenta do Excel. E mais para frente a gente vai ver também que para problemas mais simples vai poder ser utilizado a solução gráfica. Então, iniciando o modelo de PL com duas variáveis. Esse modelo, como foi citado no slide anterior, ele é solucionado através de solução gráfica. Em aplicações práticas, são raros, de fato, os problemas que possuem apenas duas variáveis. Normalmente, a gente vai encontrar problemas que tenham muito mais variáveis que dependam delas e do consumo de matéria-prima ou de mão de obra, de recursos em geral, né? Existem três componentes básicos no modelo de PL, que é a variável de decisão, que é a partir dela são determinados, né, os melhores caminhos, o objeto a ser otimizado, que vai dar origem à nossa função objetiva, restrições a serem satisfeitas. A gente deve também definir as variáveis de decisão e para uma solução ser viável, ela deve estar contida dentro da região delimitada do gráfico, da intersecção das retas, como vai ser mostrado mais à frente. A solução que maximiza o resultado ela é chamada de solução ótima. Então, a gente tem várias soluções dentro da região, todas elas são chamadas de soluções viáveis, porque elas atendem todos os requisitos e restrições do problema. As que não são viáveis são inviáveis. E dentro das soluções viáveis, a gente tem uma solução ótima, que é a que maximiza ou minimiza o resultado, depende do que a gente está buscando. Algumas propriedades do modelo de PL é a proporcionalidade, ou seja, cada variável deve ser proporcional ao valor dela mesma. Além disso, tem a aditividade, que a contribuição de cada variável dentro do problema tem que ser a soma direta das contribuições de cada uma delas. E, além disso, tem a propriedade da certeza, ou seja, todos os coeficientes são determinísticos. A gente consegue dar um valor para todos eles. Não necessariamente eles vão ser sempre inteiros, por isso que em alguns momentos eles devem ser aproximados. Aqui a gente tem um exemplo da solução gráfica de uma fábrica de tinta. A gente vê uma tabela que dá a matéria-prima de cada tinta, quanto que é necessário, dá 1 e dá 2. E a gente tem também a disponibilidade máxima diária de cada uma dessas matérias-primas. Além disso, a gente tem o lucro por tonelada de cada uma dessas tintas. Essa empresa, a Red Mix, ela quer maximizar o lucro. Então, ela está buscando uma forma de combinar essas matérias-primas na sua produção e venda para que o lucro seja maximizado.
Aqui nós vemos as restrições. Por exemplo, na primeira, 6x1 mais 4x2 menor ou igual a 24, o que isso quer dizer? Ele representa que o consumo das matérias-primas deve ser inferior ou igual à disponibilidade máxima delas. Bem como na maximização, a gente tem 5 e 4, que é o lucro por tonelada de tinta. Sendo aqui X1 a matéria, as tintas para interiores 1, X1, sendo X1 a matéria-prima 1 e X2 a matéria-prima 2. Na solução gráfica em programação linear, ela é realizada em duas etapas. Primeiro é determinado a solução possível e depois é determinado a solução ótima dentro das soluções possíveis. A solução ótima, ela está sempre relacionada a um ponto extremo na região das soluções viáveis. Isso vai ser representado nessas imagens. Então, a partir das nossas restrições, a gente iguala elas e acha a equação de cada uma dessas retas. Assim, a partir disso, a gente consegue buscar esse espaço de soluções. A gente consegue ver aqui que dentro das soluções, os pontos que são os pontos B, C, D, E, F e A, eles são ligados por vários segmentos de reta, e dentro desses segmentos de reta está a nossa região de soluções. E como foi citado anteriormente, em todos os extremos, em algum dos extremos, a gente vai ter uma solução ótima. Que nesse caso seria o ponto C, em que a otimização é você vender 3 toneladas de X1 e 1,5 toneladas de X2, tendo um lucro máximo de R$21 mil. A gente pode ver aqui também algumas aplicações práticas do modelo de programação linear, tais como o planejamento urbano, a arbitragem de moedas. O que seria arbitragem de moedas? É você fazer compra e venda de moedas com base no câmbio para você atingir um maior valor do seu investimento inicial. Também podemos ver isso em investimentos, planejamento de produção, chão de fábrica, tanto como controle de estoque, em mistura e refino de petróleo, e em planejamento de mão de obra. Agora a gente vai seguir com alguns exemplos aqui, começando por planejamento urbano. A gente tem uma cidade que está com uma certa carência orçamentária. Então, a solução para a cidade foi aumentar uma aquisição de impostos, né? Então, aqui a gente vê o valor das casas, quanto cada uma representa, o custo por unidade e todos os tipos de casa possíveis, o imposto cobrado por cada uma delas, novas casas, casas que serão demolidas para a construção de casas novas, cujo imposto seria maior, aumentando essa renda que é a busca da cidade. Aqui podemos ver as variáveis, que seriam o número de unidades simples, número de unidades duplas, enfim, esse é o número de casas a serem tanto construídas como a serem demolidas. Sendo assim, nossa função objetiva seria a maximização do número de casas versus o quanto é cobrado de imposto de cada uma delas. E para isso dar certo, ela tem que atender a essas restrições. Estando dentro das restrições, a gente chega na arrecadação máxima de impostos e no número de casas a serem construídas e demolidas. Como exemplo de arbitragem de moedas, temos o exemplo dessa empresa que tem um aporte inicial de 5 milhões de dólares,
e a partir de trocas entre outras moedas, busca aumentar esse montante. Então, vemos aqui qual que é a relação de uma moeda com a outra e qual o nome da variável. Vemos que a nossa função objetiva é z igual a y, com essas restrições dadas a partir da correlação entre as moedas. Temos que a solução ótima seria uma quantia final de 5 milhões e 90 mil. Sendo assim, teríamos um ganho líquido de 90 mil a partir de um montante, fazendo apenas trocas entre moedas. Como exemplo de investimentos, temos este banco que está querendo criar uma nova política de empréstimos. E a partir disso, tem um montante inicial de 12 milhões. Esse montante ele pode ser emprestado para as pessoas citadas na tabela, tem a taxa de juros correspondente de cada tipo de empréstimo e também a taxa de inadimplência de cada um deles. Vemos que essas são as nossas variáveis, são os tipos de empréstimos são as nossas variáveis. E o objetivo do banco é maximizar o seu retorno líquido, aumentando a diferença entre os juros captados e os créditos inadimplentes. Podemos ver aqui as nossas restrições e importante salientar a não negatividade, né? Porque não tem como você fazer um empréstimo negativo. Como exemplo aqui de planejamento de produção, temos uma indústria de confecções que busca maximizar seu lucro a partir das produções mostradas no slide anterior. Temos as restrições de recursos, de matérias-primas e capacidade hora de cada uma delas, e quanto que ela leva em cada etapa do processo. A partir da tabela, vemos a nossa solução ótima de cada uma das variáveis, que seriam os tipos de roupa. Aqui temos a Mistura e Refino de Petróleo, que é uma empresa na ilha de Aruba, que ela tem uma capacidade de refinamento de petróleo. E a partir disso, ela busca chegar em maiores, ela quer otimizar a extração dos produtos finais. Então, nós temos uma correlação entre a octanagem do tipo de gasolina e o componente do petróleo. E elas nos dão as restrições. E buscando a maximização desses produtos finais, temos a solução ótima do tipo de cada gasolina a ser buscado. E por fim, temos um planejamento de mão de obra de uma cidade, que busca utilizar o menor número mínimo de ônibus para transporte, para redução de gastos. Assim, temos as variáveis, os números de ônibus em cada linha, e buscando minimizar essa quantidade. Temos nossas restrições para cada linha e nossa solução ótima para os ônibus. Eu sou o Luiz Carlos e eu vou estar falando agora sobre o método Simplex. O método Simplex é uma metodologia que foi desenvolvida para se determinar a solução ótima de um modelo de programação linear. Para isso, dois requisitos são necessários às restrições. O primeiro requisito seria que, nas equações de restrição, os lados direitos dessas equações elas não podem ser negativos, ou seja, todas as restrições, com exceção da não negatividade das variáveis, são equações cujos lados direitos são não negativos. A segunda restrição, ela diz que todas as variáveis do modelo também são não negativas. Para poder estar montando um modelo simplex, primeiramente é necessário adicionar variáveis de folga e variáveis de sobra. As variáveis de folga são adicionadas quando as restrições possuem sinal de menor ou menor igual. Dessa forma, como está no exemplo, uma equação 6x mais 4y menor ou igual a 24 passaria a ser
6x mais 4y mais S1 igual a 24, sendo S1 um valor maior ou igual a zero. Já na variável de sobra, ela é adicionada, ela é adicionada é, quando, quando a equação possui um sinal de maior ou igual. No exemplo, no exemplo, x mais y maior ou igual a 800. Ficaria x mais y menos S2 igual a 800. Para se determinar a região de soluções. A região de solução do modelo ele é determinado por suas m equações lineares simultâneas e suas n variáveis não negativas. Caso o modelo possua um m e um n igual, esse sistema ele só vai ter uma solução. Por exemplo, se x é igual a 2, eu sei que meu m é igual a n, que vai ser igual a 1. Dessa forma, eu sei que o único valor possível é 2. Agora, quando eu tenho m menor a n, é um sistema que possui infinitas soluções. Por exemplo, se x mais y for igual a 1, eu vou ter o meu m igual a 1, que é uma equação, e meu n igual a 2, que eu vou ter duas variáveis não negativas. Dessa forma, eu vou ter infinitos conjuntos de elementos que podem trazer essa resposta. Para eu poder determinar o meu número máximo de pontos extremos, eu consigo estar calculando através dessa fórmula, em que eu utilizo o meu n fatorial dividido por meu m fatorial vezes, entre parênteses, os meus valores de n menos m, tudo isso elevado a fatorial, certo? E se nós fizermos m menos n igual a zero e resolvermos as equações para as m variáveis da solução, resolvendo as equações para as m variáveis, a solução for única, essa solução ela será básica, correspondendo a um ponto extremo do gráfico gerado, podendo ser viável ou não. Bom, agora eu vou falar um pouco mais específico sobre a resolução através do método simplex. O método simplex ele funciona através do aumento dos valores de uma das variáveis acima dos seus valores zeros, certo? Então, como que ele vai funcionar? Eu vou pegar uma variável e vou aumentar ela até o meu valor, até um valor. Consequentemente, ao aumentar o valor dessa variável, vai aumentar o meu valor de z. O método simplex ele funciona aumentando apenas uma variável por vez, certo? E cada aumento é referente a uma iteração no sistema. A variável escolhida que vai ser aumentada, ela sempre é a variável que provoca, né, o maior aumento em z. Então, se eu tiver uma variável 5x e a outra eu tiver 4x2, eu vou escolher sempre a variável que provocar o maior, que no caso vai ser 5x. Um fato interessante é que dentro da região de soluções do meu sistema, o método simplex ele vai sempre percorrer as bordas, ele nunca vai cruzar a região de soluções, ele sempre vai ir pelas bordas, aumentando nas variáveis em n direções. Esse daqui é o modelo utilizado no livro, é o modelo Redic-Mix, né? Esse modelo aqui ele já foi ajustado, né? Então já foram adicionados as variáveis de folga no sistema. Então ele ficou da seguinte forma: maximizar z igual a 5x1 mais 4x2 mais S0, S1 mais 0, S2 mais 0, S3 mais 0, S4.
As variáveis S são as variáveis de folga que foram adicionadas ao sistema. E esse modelo está sujeito às seguintes restrições: 6x1 mais 4x2 mais S1 igual a 24, que é referente à matéria-prima 1, x1 mais 2x2 mais S2 igual a 6, referente à matéria-prima 2, menos x1 mais x2 mais S3 igual a 1, que é o limite do mercado, e x2 mais S4 igual a 2, que é o limite da demanda. Todas essas variáveis elas são maiores ou iguais a zero. Então, só para estar voltando para estar explicando, para eu montar a minha tabela simplex, primeiramente eu vou pegar os valores da minha, da minha função objetivo, certo? E vou passar eles para o outro lado da igualdade, ficando da seguinte forma: z menos 5x1 menos 4x2 igual a zero. As outras variáveis são zero. Então, eu faço isso para que eu possa estar aplicando esses valores na minha tabela simplex. Ela fica dessa forma. Então, na minha segunda linha, eu vou ter os coeficientes referentes à minha linha Z. E a partir da terceira linha, eu vou ter os coeficientes das minhas restrições. As minhas variáveis zero não básicas seriam x1 e x2, e as minhas variáveis básicas seriam S1, S2, S3 e S4, conforme a tabela. Para eu estar resolvendo o método simplex, eu tenho que escolher quais são as variáveis que vão entrar na base e quais são as variáveis que vão sair da base. As variáveis que entram na base, elas entram através da condição de otimalidade. Como que eu faço isso? Anteriormente foi citado que a gente sempre vai escolher a variável que provoca o maior aumento em z. Nesse caso, como pode ser verificado, na linha z, a variável que provoca o maior aumento, ou seja, nesse caso em que foi passado para o outro lado da vírgula, a variável mais negativa seria a variável x1. Entre x1 e x2 eu tenho x1 como a variável mais negativa. Ou seja, eu vou selecionar essa variável como sendo a minha variável que vai entrar na base. Dessa forma, eu sei que para eu satisfazer a condição de otimalidade, eu sempre vou escolher o coeficiente mais negativo da minha linha z. Feito isso, eu vou escolher qual é a variável que vai sair da base. Para isso, eu vou utilizar a minha condição de viabilidade. Como que eu faço isso? Eu vou dividir, pegando a minha coluna x1, que é referente à coluna da variável que entra na base. Eu vou ter as seguintes restrições, né? S1, na linha S1, 6, que é o valor da minha restrição, e 24, que seria a minha resolução, como pode se ver aqui, né? Eu vou pegar, então, a minha coluna x1, então, eu vou pegar a minha solução, que seria o valor da igualdade da minha restrição, e vou dividir pela minha coluna x1. Então, nesse caso, eu vou estar dividindo 24 por 6, 6 por 1, 1 por menos 1 e 2 por 0. O valor que vai ser escolhido como variável que sai da base é aquele valor que apresenta a menor razão não negativa. Como isso? Se eu dividir 24 por 6, eu vou ter 4. Se eu dividir 6 por 1, eu vou ter 6. Os outros valores vão dar valores negativos, valores infinitos, então a gente não considera. Mas entre uma razão 4 e uma razão 6, a minha menor razão é a razão 4. Então eu sei que a linha S1 é a linha que vai estar saindo da base. E eu sei que o meu número 6, nesse caso, ele vai ser o meu elemento pivô.
Bom, eu já sei qual é o valor que vai sair qual é o valor que vai entrar na base e qual é o valor que vai sair da base. Agora eu vou ter que atualizar todos os elementos da minha tabela. Para isso, primeiramente, eu vou atualizar a minha linha pivô. Como que eu vou fazer isso? Eu vou substituir a variável que sai da base na coluna base pela variável que entra na base, certo? Posteriormente, eu vou estar atualizando toda a minha linha pivô. Como que eu vou fazer isso? A minha linha pivô vai ser a minha linha pivô atual dividido pelo elemento pivô. Nesse caso, o meu elemento pivô é o 6. Ou seja, eu vou pegar toda a minha linha pivô e vou dividir toda ela por 6. Feito isso, as demais linhas, incluindo a linha Z, vão ser atualizadas da seguinte maneira. A minha nova linha Z, por exemplo, vai ser a minha linha atual Z menos o meu coeficiente da coluna pivô, ou seja, na linha Z, por exemplo, o meu coeficiente da coluna pivô, que é x1, a minha coluna pivô é x1. Então, o meu coeficiente dessa linha é o número menos 5, certo? Então, a minha nova linha Z ficaria a minha linha Z atual menos o coeficiente da coluna pivô menos 5 multiplicado pela minha nova linha pivô, certo? Depois que eu atualizar todas as linhas da minha tabela, eu vou estar verificando se nenhum dos coeficientes da linha Z associados com as variáveis não básicas S1 e S2 são negativos. Se eles não forem negativos, certo? Como pode-se ver nessa tabela, aqui o S1 é 3 quartos e o S2 é 1 sobre 2. Como esses valores não são negativos, eu sei que a minha tabela simplex já é ótima. Caso essa condição não seja atendida, eu vou ter que repetir os passos anteriores, ou seja, vou ter que selecionar novamente o valor, a minha variável que entra na base, selecionando minha coluna pivô, depois vou aplicar a minha condição de viabilidade, selecionando quais seriam as minhas linhas pivô, selecionando assim o meu elemento pivô e fazendo a atualização de toda a minha tabela simplex através do método Gauss-Jordan. Eu vou falar agora do método do M grande. O método do M grande é um método que foi desenvolvido quando não há uma variável de folga, certo? Ou seja, quando nas restrições do problema existe uma variável maior ou igual. Quando isso ocorre, é adicionado à restrição uma variável de sobra, certo? E também são adicionadas variáveis artificiais R, punindo a função objetivo, como pode-se ver aqui. Eu tenho essa função objetivo e essas restrições. Percebe-se que existe uma variável maior ou igual, uma variável não, uma restrição maior ou igual. Então, no método do M grande, é adicionado as variáveis artificiais R na função objetivo, certo? E também é adicionado a variável de folga junto com as variáveis R também nas restrições. O método M grande, o M ele deve assumir um valor grande em relação aos coeficientes da função objetivo. Então, se nós pegarmos aqui a tabela simplex montada com esse problema, nós vamos observar, utilizando, por exemplo, um M igual a 100, a tabela simplex ficaria composta dessa forma. Então, eu vou ter menos 4, menos 1, menos 100 e menos 100. E as restrições 3, 4, 1, 1, 3, 2, 0, menos 1, 0. E as demais restrições das variáveis artificiais. Só que
não dá para simplesmente resolver o problema dessa forma, porque ele não está consistente. Então, nós temos que atualizar a linha Z para que o problema ele fique de uma maneira consistente. Então, ao atualizar a linha Z da seguinte forma, nova linha é igual a linha Z anterior mais 100, que é o valor do M, vezes linha R1, mais 100 vezes linha R2. Após nós fizermos essa substituição, essa atualização, a nova tabela simplex, ela vai estar composta dessa forma. E a partir dela, nós resolvemos o problema como foi resolvido no tópico anterior. O método de duas fases, ele é mais preciso em relação ao método do M grande. Ele é realizado em duas fases e, independente do problema de PL, ele sempre irá minimizar a soma das variáveis artificiais. Caso o valor mínimo for positivo na fase 1, o problema de PL ele não tem uma solução viável. Então, na fase 1, ele tenta encontrar uma solução básica viável inicial. É adicionado variáveis artificiais semelhantes ao método M grande e ele acha uma solução básica com as equações restantes. Então, nesse exemplo aqui, a minha função objetivo ela vai ser sempre composta dessa forma, minimizar R, que é igual a R1 grande mais R2 grande, e vai estar sujeito a essas restrições, certo? Nós montamos uma tabela associada e também atualizamos a linha R igual ao método M grande, como pode se ver. Após ser feita a atualização, nós resolvemos a tabela através do método simplex e nós encontramos a seguinte tabela. Com essa tabela encontrada, nós passamos para a fase 2 do método de duas fases. Então, esse método, essa segunda fase, ele utiliza a solução básica encontrada para encontrar uma solução ótima. E após eliminar as colunas artificiais, encontramos o problema original da seguinte forma. Pode-se observar que as restrições desse problema, elas são referentes à restrição deixadas aqui, certo? Então, nós retiramos as colunas artificiais e utilizamos só esses coeficientes. Então, nós vamos montar uma nova tabela simplex com esses valores aqui. Minimizar z igual a 4x1 mais x2. Com as seguintes restrições. x1 mais 1 quinto x3 igual a 3 quintos. x2 menos 3 quintos x3 igual a 6 sobre 5. x3 mais x4 igual a 1. Todas essas variáveis maiores ou igual a zero. A tabela associada ela é composta dessa seguinte forma. E também nós temos que atualizar a linha Z como a fase anterior, né? Nova linha Z vai ser igual a linha Z atual, né? Mais 4 vezes linha x1, mais 1 vezes linha x2. Após nós atualizarmos a linha Z, a nossa tabela para a fase 2 ela está pronta para ser resolvida pelo método simplex tradicional. Eu vou falar agora um pouco dos casos especiais de simplex. Nós temos primeiramente o caso de degeneração. Esse caso de degeneração ele ocorre quando existe um empate entre a razão mínima que determina a variável que vai sair da base, ocorrendo assim uma ciclagem. Ou seja, na hora que você está resolvendo o método sim, você está resolvendo, ele ocorre esse empate, você sempre vai conseguir estar calculando fazendo uma nova interação do sistema,
e sempre vai dar o mesmo valor de z. Ele vai ficar rodando em ciclos. Ele nunca vai dar uma solução. O problema ele não vai atingir uma solução ótima, ele vai ficar preso num ciclo. Também existe o caso de soluções ótimas alternativas, em que a função objetivo tem uma direção paralela a uma restrição. Assim, ela pode assumir o mesmo valor ótimo em vários pontos. Também existe o caso em que existe uma solução ilimitada, ou seja, os valores das variáveis podem ser aumentados indefinitivamente, sem que ocorra um limite ótimo. Quando isso ocorre, provavelmente o problema foi mal construído. E também existe os casos de solução inviável, em que não existe uma solução possível para o sistema. Também nesses casos, provavelmente o modelo foi mal construído. Bom, eu vou falar agora sobre análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade. Primeiro que eu vou comentar vai ser análise de sensibilidade dentro de um limite graficamente, né? O primeiro que eu vou estar comentando vai ser a dualidade. A dualidade seria a sensibilidade de uma solução ótima às variações de disponibilidade de recurso, lado direito das restrições. O que isso quer dizer? Se eu aumentar um recurso de uma restrição, qual vai ser o impacto no meu z, na minha função objetivo? E o preço dual ele pode ser calculado da seguinte forma: o z2 menos o z1 dividido pela minha alteração da capacidade. Isso ele vai me trazer uma taxa, que é o preço dual. A minha faixa de aplicação dessa dualidade, ela pode ser encontrada da seguinte forma. Eu pego essa restrição que eu estou analisando, que eu estou alterando, diminuindo a disponibilidade de recurso, pego os pontos máximos e mínimos dessa reta da restrição e aplico na restrição analisada. Assim, eu vou ter uma faixa em que essa dualidade vai ser aplicada, certo? Também eu tenho a alteração dos parâmetros de uma solução ótima, as variações do lucro ou do custo unitário. O que eu quero dizer com isso? Se eu alterar os coeficientes da minha função objetivo, isso ele irá alterar a inclinação da reta. Mas essa alteração ela será possível, ela será validada, né? Ela manterá o seu ótimo se a inclinação da reta ficar entre as retas, ficar entre as restrições que geram esse ponto ótimo. Por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui. Eu sei que a minha função objetivo é a linha tracejada, eu tenho uma restrição e a outra restrição. Se eu alterar os coeficientes da minha função objetivo, irá alterar a inclinação dessa reta tracejada. Mas essa alteração, ela ainda será viável, né? Ela ainda vai estar no ponto ótimo, que é o ponto C, se a inclinação não ultrapassar as minhas restrições, que seriam essa daqui e essa daqui. Ou seja, qualquer alteração na inclinação da minha função objetivo dentro dessa faixa, ela não irá alterar o meu ponto ótimo encontrado, que no caso aqui é 128. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre alteração dos limites, mas alterando ele algebricamente, né? O primeiro que eu vou estar comentando vai ser a dualidade. E para isso a gente vai utilizar esse modelo aqui de PL como exemplo. Então, é um modelo de maximização, 3x1 mais 2x2 mais 5x3, com essas restrições aqui, de operação 1, 2 e 3. Nós formamos essa seguinte tabela associada. Os preços duais, eles são as restrições do modelo após a adição das variáveis de folga, né? Então, o meu preço
dual, as operações são essas daqui, de restrição, certo? Nelas já estão adicionadas as variáveis de folga. Com essas restrições já preparadas, nós fazemos a substituição na função objetivo. Então, eu vou pegar os meus. Eu tenho a minha função objetivo, eu vou passar ela por outro lado da minha igualdade, certo? Então, com isso, eu sei que, por exemplo, o meu 4 menos x4, menos x5, menos x6, eles são referentes ao aumento no tempo de operação 1, 2 e 3, conforme a tabela anterior, conforme essa tabela, certo? E o que isso quer dizer? A gente consegue montar essa tabela em que mostra o recurso, a variável de folga, o coeficiente e o preço dual. O que isso quer dizer? Que significa que se eu aumentar uma unidade na minha variável x4, ela irá aumentar em uma unidade o meu preço dual. Na variável x5, significa que se eu aumentar uma variável, uma unidade na minha operação, na minha variável de folga x5, ela irá aumentar em 2 unidades o meu preço dual. E na operação 3, a mesma coisa. Se eu aumentar uma unidade na minha variável de folga, ela não irá aumentar o meu preço dual. A faixa de aplicabilidade dessa, dessa dualidade, ela é obtida da seguinte forma. Na hora que nós estamos calculando a tabela simplex, nós adicionamos colunas idênticas às variáveis básicas iniciais do modelo, conforme aqui, certo? Então, foram adicionadas essas variáveis, D1, D2 e D3. Nós executamos o simplex normalmente, encontrando o seguinte resultado. Observe-se como são variáveis colunas idênticas, então os valores daqui são iguais aos valores daqui, e assim com as outras colunas. Dessa forma, a gente consegue a seguinte solução simplex. Então, Z é igual a 1350 mais D1 mais 2D2, certo? Com as demais restrições. Ou seja, isso daqui ele vai nos fornecer a validade da nossa dualidade. Ou seja, esse modelo, essa solução encontrada, se ela for maior ou igual a zero, a nossa faixa de aplicabilidade, nossa dualidade está dentro da faixa de aplicabilidade. Após acertarmos essa tabela, nós encontramos então uma tabela mais simples, né, para estar visualizando. Então eu vou ter a minha operação, o meu preço dual e a minha faixa de aplicabilidade, com os preços mínimo, atual e o preço máximo. Bom, eu vou falar agora. Bom, eu vou falar agora da análise de sensibilidade das variações da função objetivo algebricamente. O passo para estar, primeiramente nós precisamos determinar o custo reduzido, né? Como que nós fazemos isso? Depois que executamos o processo do cálculo do simplex, nós encontramos uma tabela, conforme utilizado no exemplo anterior de análise de dualidade algebricamente, nós determinamos a seguinte tabela, certo? Para estar determinando o custo reduzido, nós inserimos uma coluna em cima e uma coluna na extremidade esquerda, com os seguintes valores. Então, D1, D2, D3, 0, 0, 0, né?
D1, D2, D3 são para as variáveis x1, x2 e x3. As demais variáveis são variáveis de sobra adicionadas. E na linha, na, na coluna, na extremidade esquerda, nós adicionamos os seguintes valores, né? 1 para a linha Z, 2, 3 e 0 para as linhas referente às linhas x2, x3 e x6, certo? E como que nós determinamos o custo reduzido? Nós primeiro fazemos a multiplicação. Vamos determinar aqui o custo reduzido do x1, tá? Então, nós fizemos a multiplicação de x1 pela coluna esquerda, então 4 vezes 1, menos 1 quarto vezes 2D, 3 sobre 2 vezes D3 e 0, e 2 vezes 0, certo? Nós somamos todos esses valores e subtraímos D1. Então, o custo reduzido para x1, ele vai ser 4 menos 1 quarto D2 mais 3 sobre 2 D3 menos D1. Nós fazemos isso para as demais colunas, né? X4 e X5, certo? E iremos encontrar a seguinte condição de otimalidade. Após executarmos esses cálculos, nós temos essa condição de otimalidade. Para ela ser satisfeita, ela tem que ser satisfeita simultaneamente todas as variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a minha função objetivo e alterar os coeficientes, por exemplo, a minha função objetivo, o x1, certo? Se alterarmos ele de 2 para 3, isso vai dar uma diferença de menos 1, correto? E fizermos essas alterações para as outras variáveis, nós aplicamos aqui essas diferenças. Então, a diferença D1 é referente a x1 e as demais D2, se não me engano, é referente a x2 e a D3 referente a x3, certo? Se nós aplicarmos essas diferenças aqui, para ser mantida a condição de otimalidade, essas diferenças devem ser maior ou igual a zero. Caso isso aconteça, essa variação na função objetiva da função, ela vai ser mantida através da condição de otimalidade. E como citado, se for um problema de minimização, o sinal deve ser trocado para o menor ou igual. Boa noite, professora. Eu sou o Rafael. Eu vou apresentar um pouco da matéria do capítulo 4, que é dualidade e análise pós-otimização. Então, o capítulo começa falando, explicando o que é um problema dual, né, e para que ele é utilizado. Então, ele é nada mais é do que um problema de programação linear, criado a partir de um problema primal ou um problema original de programação linear. E por que ele é importante? Porque a solução ótima do problema dual ou do problema primal, ela permite a gente encontrar a solução ótima do outro problema, né? Então, caso tenha a solução ótima do problema dual, eu consigo chegar na solução ótima do problema primal. E aí, como que é construído um problema base, um problema dual com base no problema primal, né? Então, a variável dual, ela é definida uma para cada equação de restrição no problema primal. Uma restrição dual é definida para cada variável primal, x1, x2, x3, cada uma delas vira uma restrição no dual. As colunas, os coeficientes de restrição, coluna das variáveis primais, elas definem os coeficientes do lado esquerdo da restrição dual. Então, uma coluna corresponde respectivamente do x1, que aparece em 3 restrições primal, ele vira uma linha, os coeficientes da linha da primeira variável
primeira restrição do dual. E os coeficientes da função objetivo, né, que estão na função z, definem os coeficientes do lado direito das restrições duais. E aí o contrário também. Então, os coeficientes da função objetivo do problema dual são os coeficientes do lado direito das restrições do problema primal. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo que o livro dá, a gente tem o modelo, o esquema da construção do problema dual. Então, a gente tem as variáveis primais do problema, que viram os coeficientes delas nas restrições, viram cada uma coluna. A gente tem as variáveis duais do problema, que elas são criadas a partir de cada restrição. A gente tem aqui os coeficientes do lado direito da função dual, que são os coeficientes da equação da função objetivo do primal, e os coeficientes da função objetivo do primal são os coeficientes do lado direito do dual, e os coeficientes das variáveis duais são os coeficientes da função são os coeficientes das restrições no primal. E aqui algumas outras regras também para a gente construir o problema dual. Então, se é um problema de maximização, o problema primal, no problema dual ele vira um problema de minimização. As restrições elas ficam maior ou igual e as variáveis ficam irrestritas. Se a função do objetivo do problema primal for minimização, o objetivo do problema dual vai virar de maximização e as restrições menor ou igual com o sinal das variáveis restritas. E aí o capítulo também ressalta que para a gente realizar os cálculos, né, dentro dos problemas duais e até como base da interpretação econômica, que a gente vai ver lá na frente. A gente usa muito cálculos de matriz, né? Então, ele faz algumas operações com matriz, e além disso, ele mostra o layout das tabelas simplex, tanto a simplex inicial, tanto a geral, que são quando vão ocorrendo as iterações, né? Então, a tabela inicial é aquilo que a gente já conhece, que é a linha da função objetivo z, colunas das restrições e matriz de identidade, com as sobras aqui, que a gente coloca, e as de interação geral, essa linha da função objetivo z, coluna de restrições e matriz inversa, conforme a gente vai fazendo as iterações. E aí o capítulo apresenta dois métodos para a gente calcular a solução ótima primal a partir do problema dual. E por que ele faz isso, né? Por que o problema dual é usado para se calcular a solução ótima do primal? Porque às vezes o problema primal tem muitas variáveis, quer dizer, tem poucas variáveis, mas tem muitas restrições. E a conta pelo simplex fazendo direto acaba sendo às vezes muito extensa. Então a gente fazendo pelo problema dual, a gente acaba economizando iterações, o que, né, tanto para a pessoa ou para o computador acaba sendo mais fácil, né? Então, o primeiro método ele pega que o valor ótimo da variável dual, que a gente chama de y, ele é o coeficiente z ótimo, primal, de uma variável inicial, mais o coeficiente da função objetivo original. E o método 2, esses valores ótimos das variáveis duais, seria um vetor linha dos coeficientes da função objetivo original, das variáveis básicas dessa solução primal ótima, vezes a matriz inversa da solução primal ótima. Aí, indo para a parte de interpretação econômica, de dualidade, o capítulo chega na conclusão de que os problemas não são nada mais nada menos que problemas de alocação de recursos, né? Então, a gente está sempre buscando alocar melhor, da maneira ótima, os recursos, né? Esses são os problemas de programação linear. E ele dá essa seguinte
conclusão aqui, que a equação, né, da solução ótima ela é o somatório do C, que são receitas por unidade, receita por unidade, vezes a quantidade, né, X, que é da solução primal que a gente vai ter que escolher, né, que é o que a gente quer encontrar. Então, C seria a receita por unidade vezes as quantidades e o somatório das receitas. E ele tem que ser menor ou igual a esse somatório B, que é unidades disponíveis desse recurso, vezes Y, que é a variável dual, que seria um valor equivalente por unidade. Não seria seu custo, mas seria o valor que ela pode ter, né? E enquanto enquanto essas unidades de recurso forem menor, enquanto essa receita por unidade for menor que o seu valor equivalente, significa que a solução ainda pode ser melhorada, né? Então, mais ou menos o que está falando aqui, né? Essa equação Z ela pode ser traduzida como somatório de unidades de recurso vezes o custo por unidade do recurso, né? Ou a receita por unidade, perdão. E se essa receita for menor que o valor equivalente que a gente encontra pela equação dual, significa que ela não é ótima, que ela precisa ser melhorada. A partir do momento que a gente iguala a receita ao valor equivalente dos recursos, que é o máximo que a gente pode explorar deles, a gente chegou na equação ótima. E aqui, interpretação econômica das variáveis duais, né? Então, ela pode ser dada por essa expressão, né, que o lado esquerdo da restrição dual menos o lado direito da restrição dual, ela é igual a esse somatório do A e J, que é a quantidade de unidades utilizadas, consumidas por unidade de atividade J, vezes a variável dual, que a gente quer encontrar, menos a receita, esse somatório, menos a receita por unidade de produto de atividade, né? Por unidade da atividade J. E aí, como essa unidade ela, de recursos por unidade J, ela está escrita em unidade monetária por recurso, e essa é a receita. E isso aqui também está escrito em unidade monetária por recurso, a gente conclui que esse somatório, ele nada mais é que o custo, né? Então, se o custo é esse somatório, então o A, que é a utilização do recurso por unidade J, vezes o custo da unidade do recurso, dá esse somatório, né? E aí a gente conclui que o Y nada mais é do que o custo imputado dos recursos utilizados por uma unidade da atividade J, né? Então, se esse custo for menor do que a receita por unidade de atividade J, a gente está com uma solução viável, né? Economicamente viável, e para a gente otimizar isso, a gente tem que chegar nesse gap maior entre a receita e o custo imputado. Quanto maior, né, maior o lucro seria, e a ideia é chegar nesse maior gap viável possível. Além disso, o capítulo mostra alguns algoritmos simplex diferentes, né, do que a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu o simplex simples, né, que ele começa com uma solução não ótima, porém viável, e até a gente chegar na solução ótima. Mas ele mostra esse algoritmo dual simplex, que basicamente a gente começa com uma solução ótima, melhor do que a ótima que a gente quer chegar, porém viável, e daí a gente voltar para a solução ótima viável. É melhor, né? Solução ótima viável. E primeiro a gente segue as condições de viabilidade e otimalidade dual. E para que o problema inicie
de programação inicie como ótimo e inviável, ele precisa cumprir dois requisitos. Então, o primeiro é que a função objetivo tem que satisfazer a condição de otimidade do método simplex normal e que todas as restrições têm que ser do tipo menor ou igual. A segunda condição, né, que caso a gente tenha um maior ou igual nas restrições, a gente tem que multiplicar por -1 ambos os lados da desigualdade, e se tiver alguma igualdade, a gente substitui por duas desigualdades, como no exemplo aqui. Outro método de simplex é o simplex generalizado, que é um método mais geral para todo tipo de programação linear, que ele pode utilizar uma solução não ótima, que também não é viável, né? Então, ele consiste em, basicamente, usar o método simplex para eliminar a inviabilidade, selecionando aquela variável onde você encontrou a inviabilidade como variável de saída, e substituindo por outra variável sem levar em consideração a otimidade, porque, como ela já não existe mesmo, você não precisa se preocupar com ela no começo. A partir do momento que você tira todas as inviabilidades, você procura a solução ótima de acordo com a tabela simplex que resultar dessas iterações. E aí, falar um pouquinho de análise pós-otimização, né? Então, normalmente, né, a gente trabalhou até aqui com o método simplex e resolvendo problemas de programação linear para achar uma solução ótima, porém, ao longo do tempo, as variáveis elas podem mudar e, consequentemente, as soluções ótimas também mudam, né? Então, o livro ele dá um exemplo do tanto de carne que o frango consegue gerar dependendo do mês. E aí, as soluções ótimas, né, de produção acabam variando, né? E aí ele dá esses casos de análise e o que precisa ser feito quando os casos acontecem, para a gente recuperar, né, essa viabilidade ou a otimalidade dentro do nosso sistema de programação linear. Então, se a solução permanece ótima e viável, não é preciso fazer nada. Se a solução se torna inviável, a gente utiliza o dual simplex, que a gente viu lá atrás, para recuperar a viabilidade. Se a solução deixa de ser ótima, mas continua sendo viável, a gente utiliza o simplex primal para recuperar, que é o simplex tradicional, para se recuperar a otimalidade. E se a solução atual não é ótima e também não é viável, a gente tem que usar o simplex generalizado. E aí no capítulo ele está focando mais nessas três primeiras aqui. E aí essa viabilidade ela pode ser alterada por dois fatores, né? Ou o lado direito das restrições foi alterado, né? Então aquele coeficiente do lado direito, ou foi adicionada uma nova restrição ao modelo, né? E aí como que a gente recalcula o lado direito da tabela, né? Caso tenha alterações do lado direito, né? Então o novo lado direito da tabela na iteração é a inversa desse lado direito na iteração, vezes o novo lado direito das restrições, né? Então, para a gente descobrir esse lado direito aqui, quando se altera esse lado direito devido a alguma interferência externa. Bom dia, agora a gente vai fazer a quarta e último tópico aqui da divisão e da apresentação de pesquisa operacional, a parte de transporte. Eu gostaria basicamente falando que aproximadamente são 30 slides, né? Não gostaria de passar de 20 minutos, então cada slide a gente vai passar de forma um pouco mais rápida, né? Essa parte introdutória é basicamente para falar que a gente sempre tem as origens e destinos, essas são geralmente as duas variáveis envolvidas em problemas de transporte. As origens são geralmente ilustradas ali pela uma fábrica e o destino sempre por uma demanda. A grande pergunta dos problemas de transporte é geralmente o que envolve o processo entre a fábrica e a sua demanda, que geralmente é o custo atrelado a essa logística, né, entre a fábrica e a sua demanda. E exatamente por se tratar de um problema de custo, a gente geralmente trabalha com problemas de minimização, né? Então, nossa função objetivo sempre é um problema de minimização.
A gente começa aqui na resolução do problema e sempre a primeira coisa que a gente precisa olhar quando a gente trata de problemas de transporte é se o problema ele está ou não balanceado, né? E aí isso aí basicamente vai impactar bastante uma série de fatores durante o desenvolvimento do exercício. Mas inicialmente, gostaria de falar que quando o exercício ele já não vem tabelado, né, dessa forma que está ilustrada na imagem, e peço perdão pela qualidade da imagem, eu acho que é a única imagem da apresentação que não tem no livro do Tarra, é por isso que a imagem está um pouquinho pior. Mas quando então não vem descrito, quando não vem uma tabela e vem em forma escrita o exercício, sempre é mais fácil passar por uma tabela que a gente consegue visualizar melhor, né? Então nossa função objetiva é dada basicamente pela soma de todas as nossas variáveis, e aí a começar aqui pelo 25x1, 20x12, até chegar aqui no 23x33, né? 23x33. E aí, dessa forma, a gente consegue nossa função objetivo, sempre lembrando que a gente tem 3 fábricas e 3 consumidores, então é basicamente uma tabela 3x3, e é por isso que o I é 1, 2, 3 e o J é 1, 2, 3 também, tudo bem? A gente pode notar que aqui, nesse exemplo, a gente não tem um exercício balanceado, lembrando que o balanceamento é sempre a demanda ser igual à capacidade produtiva, né? Aqui a gente não tem um exercício balanceado, como a gente consegue ver aqui, ele é menor ou igual a capacidade. E o que isso muda? Bom, isso aqui basicamente vai mudar as nossas restrições, né? A gente tem duas principais restrições, né? Que é garantir que os produtos vão chegar em sua totalidade e sempre respeitar o limite de produção das fábricas. A gente não pode ultrapassar esses limites em nenhuma hipótese. E, enfim, o balanceamento ou não balanceamento vai mudar aqui. As nossas restrições, quando o exercício está balanceado, são efetivamente equações, né? E aí, quando ele não está balanceado, sempre a demanda ou a produção vai virar uma inequação. Então, nesse caso, em que a demanda é menor ou igual à capacidade, a gente tem aqui o símbolo de menor ou igual nessas restrições referentes à produção. E aí, o símbolo de igualdade nas referentes à demanda. É sempre lembrando que essas restrições também são referentes à nossa tabela, né? Então, a gente pode ver que, qualquer exemplo aleatório, 25x11, 20x12, 30x... Ah, não, perdão, são só os x's, né? Então, x11, x12, x13 é igual a 2000. A gente está tratando de capacidade produtiva, x11, x12, x13 é menor ou igual a 2000 nesse caso, porque não está balanceado. Então, essa é a primeira modificação que a gente vê quando o problema ele não está balanceado. Mas é o caso das restrições. Então, a partir daqui, a gente já tem a função objetivo e as restrições. Geralmente, o problema ele apresenta algumas tabelas, né? Geralmente, em alguns problemas, ele dá essa questão do mapa de distância, custos de transporte por carro, e a gente sempre tem que tentar transformar essas duas tabelas em uma única tabela para melhor visualização do problema, né? E aí, nesse caso, a tabela que a gente consegue fazer são exatamente essas duas tabelas. Qual que é a diferença dessas duas tabelas aqui, né? É exatamente a questão do balanceamento. Aqui a gente pode notar que a fábrica, a capacidade produtiva é menor que a demanda. Então, para a gente conseguir balancear esse exercício, a gente coloca uma fábrica fictícia aqui, né, para produzir mais 200 unidades. E aí, dessa forma, a gente consegue, em sua totalidade, atender a demanda. E aqui, nesse caso, é exatamente o contrário, né? Então, em vez de a gente colocar uma fábrica fictícia, a gente coloca uma demanda fictícia, e aí, dessa forma, a gente consegue atender basicamente toda a demanda. Então, muito provavelmente, a gente somar esses números, né? Aqui, ó, por exemplo, são 3.700, e aqui tem 2.500, 3.500, né? Então, são 3.500 aqui contra 3.700 aqui. Então, falta 200 aqui de uma fábrica fictícia, onde é adicionado aqui. E é basicamente isso também outra questão, a segunda questão que a questão do balanceamento influi, né? Exatamente por isso que a primeira coisa que a gente tem que olhar é fazer esse pequeno cálculo de demanda e fornecimento para ver se está balanceado ou não. E aqui a gente basicamente começa a resolução do transporte pelo método do simplex, e eles são bastante similares, o livro ressalta isso constantemente, e a primeira etapa que a gente precisa para conseguir resolver o problema de transporte, do passo a passo do problema do simplex, e eu acho que a única diferença do simplex para o problema de transporte é que no problema de transporte a gente usa tabela, né? No simplex a gente não usa tabela. E essa eu acho que é a grande diferença. Mas para a gente conseguir, a primeira etapa é basicamente encontrar uma solução básica inicial, e aí para isso a gente tem 3 métodos,
esses 3 métodos aí são relativamente tranquilos de se entender, e a questão, né, aqui, a observação, né, os problemas eles precisam estar inicialmente balanceados, né, então se a gente tem, igual aqui nessa questão, se a gente ignorar essa fábrica fictícia, a gente tem 3.700 de demanda e 3.500 de aqui de fornecimento. Então a gente sempre tem que balancear, né? Ou seja, a gente sempre precisa criar uma fábrica fictícia ou uma demanda fictícia para depois aí sim escolher um desses 3 métodos aí e começar a solucionar o simplex. Posteriormente, é claro, né? Então a gente tem o primeiro método aqui, né, do canto noroeste, né? Do canto noroeste é basicamente o norte e o oeste, então a gente sempre começa aqui por essa célula aqui, né? E aí a gente sempre começa a suprir ela com o menor valor da demanda do fornecimento ligado a essa célula. Nesse caso aqui é o número 5, né? De 5 e 15, o menor número é o 5. Então a gente realoca 5 aqui. Como a demanda ela já foi suprida nessa coluna, a gente passa aqui para a direita, a gente não poderia passar para baixo, né? Senão a gente colocaria 0 aqui e não daria em nada. Então a gente passa aqui para a direita, onde a gente ainda tem, né, 10 unidades de fornecimento. A gente realoca aqui as 10 unidades de fornecimento aqui, e aí aqui já extrapolou aqui a questão da linha, né? Aqui foi a coluna, aqui é a linha, já extrapolamos aqui, a gente não poderia ir para a direita, e aí a única escapatória é ir para baixo. E assim a gente vai fazendo consecutivamente, né? Aqui é 15 o fornecimento, o máximo, né? O mínimo, perdão, né? Porque a gente sempre tem que pegar o menor número entre 15 e 25, o menor é 15. Mas como a gente já tem 10 aqui supridos pela linha número 1, a linha número 2 só fica com 5. A partir do momento que a gente chega a 15 no máximo na coluna, a gente não pode ir para baixo, a gente tem que ir para a direita, e assim sucessivamente, até chegar aqui no canto sudeste, né? E aí a gente tem basicamente relocação de todos as demandas e os fornecimentos, e aí a gente termina nosso primeiro método. Espero que tenha ficado compreensível. O nosso segundo método, qual é? É o método do menor custo. Então aqui a gente tem uma tabela inicial, inúmeros custos aqui, 10, 2, 20, e a gente sempre tem que procurar o menor custo, né, como o método ele já diz. Então, inicialmente, o menor custo aqui é o número 2, e a gente começa a realocação por ele, pelo menor algarismo entre os dois aqui, da linha e da coluna. Os dois são o algarismo 15, né, o número 15, então a gente realoca 15 unidades aqui, e a gente passa para o segundo menor custo da tabela. O segundo menor custo da tabela aqui é o número 4, o número 4 de custo, a gente tem dois algarismos aqui, o 5 e o 10, a gente sempre tem que pegar o menor, pegamos o 5, e aí aqui outra coluna aqui que a gente também não pode mais mexer, né, basicamente porque a gente já chegou ao limite da demanda. Aqui é da mesma forma, né, mas aqui é a linha e a coluna, né, porque a gente já tem 15 nas duas direções, assim. Daí o próximo menor número aqui é o 7, né? Só que como eu já disse, aqui já foi realocado o total, o limite máximo, então a gente tem que procurar o quarto menor número. O quarto menor número é o 9, e aí de novo o mesmo processo, né? Olhar o menor algarismo entre a demanda e o fornecimento, aqui no caso é o 15 e o 25, 15 é o menor, a gente reloca 15. A gente acabou de relocar aqui o máximo, e vai para o quinto menor número, é o 11. Só que aqui a gente já tem o realocamento máximo do fornecimento, aqui no custo 2, né, e a gente não pode relocar mais nada, então a gente vai para o próximo, menor algarismo aqui da coluna, é o número 18. Aqui no número 18 a gente realoca 5, basicamente porque aqui tem outros 5, não poderíamos realocar mais, porque senão passaria o limite do fornecimento, e assim vai por diante até chegar aqui no último custo, né, que é o 20. E por fim a gente tem esse método aqui da aproximação de Vogel. Ele também foi chamado na aula de método da linha e coluna pelo MAV. E aqui basicamente a gente sempre vai tentar pegar os dois menores custos das linhas e das colunas. Então aqui, por exemplo, o menor custo aqui da coluna número 1 é o 10 e o 4, né? 10 menos 4, 6. A gente faz isso para a linha e para a coluna. Então a gente chega aqui, né? É uma de 4 por 8, a gente vai ter 7 valores, e a gente sempre tem que pegar o maior valor, né? Então aqui o maior valor no caso,
a gente tem a linha 3, né, com os dois menores custos 14,4, 14 menos 4, 10. A gente tem que esse é a menor subtração dos dois menores custos de todas as linhas e das colunas. Então a gente começa a realocação por ele. E aí assim vai sucessivamente também, né? Uma vez que a gente chega ao limite da coluna, a gente não pode mais realocar nada nessa coluna, como já foi dito anteriormente nos outros métodos, é uma coisa bem similar, até porque a gente não pode ultrapassar esse limite em nenhum dos casos, sempre. E aí, por fim, a gente vai repetindo esse processo até que toda a realocação seja feita. Bom, agora a gente vai para a última parte, quando efetivamente, depois de a gente ter achado a solução básica inicial, com algum dos três métodos, né, e aí, geralmente, a escolha do aluno mesmo, que pode fazer, não há grandes diferenças, a gente realmente parte para a resolução do método simplex para transportes, né, com toda uma alterações aí por causa das tabelas. Logo no começo eu gostaria de apresentar essas três etapas bem básicas, né? São três etapas que são dadas no livro, mas basicamente a primeira é realmente determinar a solução básica inicial viável, e aí é efetivamente o que a gente já fez com os três métodos, e aí depois é usar a condição de otimalidade do método simplex para determinar a variável que entra em todas as variáveis não básicas. E aí é basicamente um pouco do que eu vou mostrar agora, mas o método ele se repete, né? Até porque quando a gente vai para o método 3, a gente vê que a gente usa a condição de viabilidade do método simplex para determinar a variável que sai entre todas as variáveis básicas atuais e acha uma nova solução básica, ou seja, a gente volta para a etapa número 2, vai para a etapa número 3, volta para a etapa número 2, até efetivamente achar a solução ótima do exercício, né? Então, inicialmente, a gente vai pegar o mesmo exemplo do livro e da aula. Então, a gente começa com o exemplo aqui do canto noroeste, feito pelo método noroeste para achar a solução básica inicial. E a primeira etapa que, basicamente, a gente tem que fazer é conseguir encontrar as variáveis. Bom, para encontrar as variáveis, basicamente, a gente vai usar... Não é uma fórmula, né, mas é mais uma soma. A gente, basicamente, dá o nome aos bois aqui, então o 1, o 2, o 3 para essas colunas, não, para as linhas, perdão, e V1, V2, V3, V4 para as colunas, tá? Então a gente dá essas variáveis para as linhas e para as colunas, e aí depois basicamente a gente faz a soma, né? Do V1 com o V2, o 1 com o V1, o 1 com o V2, com todas essas possibilidades. E aí, ao final de todas essas possibilidades de somas entre as linhas e as colunas, a gente consegue 6 equações, que basicamente são essas 6 equações que são mostradas aqui. Porém, com essas 6 equações, a gente tem 7 incógnitas, o que traz a gente para um sistema indeterminado. E aí, a forma mais fácil de resolver esse sistema, para a gente conseguir encontrar as nossas variáveis, é basicamente chutar um número para colocar um número, né, para uma das variáveis, e o número que faz mais sentido colocar, o mais lógico pelo menos, é o 0, né? Então a gente substitui o 1 por 0, e a partir disso a gente vai resolvendo em cascata para conseguir encontrar todas as variáveis, todos os valores de todas as variáveis, né? Do V1 ao V4 e do U1 ao 3. Tá? E aí depois que a gente tem essas variáveis, a gente basicamente coloca nesta equação. Em seguida, usamos o I e VJ para avaliar as variáveis não básicas, calculando com essa equação. Então, a gente chega a isso, a gente já tem o valor das variáveis, a gente pode olhar nessa tabela. Então, vamos olhar o 1 mais V3 menos C1, 3. O 1 é 0, V3 é 4, menos 20, né? Então, é 0 mais 4 menos 20 é igual a menos 19, menos 16. E aí a gente faz isso basicamente com todas as variáveis não básicas, certo? E aí chegamos a esses resultados. Esses valores que estão aqui nos quadradinhos, né? Menos 16, 4, 3, 9, menos 9, menos 9. E aqui, basicamente, para a gente... como que a gente prossegue a partir desse momento, né? Como a gente está trabalhando com um problema de minimização, a gente não pode fazer, quer dizer, se a gente tiver algum número positivo, né, 0 positivo, a gente ainda consegue melhorar
o nosso exercício. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer mais interações. A gente tem que ficar fazendo várias interações. No caso desse exercício, são necessárias duas ou três interações para a gente conseguir chegar no resultado ótimo, onde não tem nenhum número positivo dentro dos quadrados, nem zero. Só tem números negativos. Então, a gente vai pegar, claro, o maior número negativos entre eles, certo? É o 9, efetivamente, e ele é o que entra, tá? É o x31. E como que a gente faz o processo de interação do método simplex aqui nos problemas de transporte? A gente efetivamente coloca ele no que é chamado no livro, né, determinação do círculo fechado para x31. E, enfim, como que funciona essa determinação? Basicamente, a gente denomina um θ, uma quantidade de θ maior ou igual a zero, e a gente adiciona ele nessa variável, né? Então, aqui no mais 9, então no 9 positivo, a gente adiciona ele, esse θ. Só que o que acontece? A gente não pode desbalancear o exercício também. Então, a gente, toda linha e toda coluna tem que ter uma adição e uma subtração de θs em números pares, né? Ou 2 ou 4. Então, a gente vai seguir a mesma ordem do livro, né? Aqui foi adicionado um θ, né? E para não desbalancear isso, a gente tem que subtrair um θ na mesma linha. E aí, sempre lembrando aqui que a gente sempre tem que partir para variáveis básicas aqui nessa situação, né? Então, aqui do zero, aqui do custo 4, né? Da linha 3,1, do x31, a gente não poderia partir para o 9, aqui para o x32 ou para o x33. Teria que ser para o x34, efetivamente porque é a variável básica mais próxima. Tá? Então, a partir desse momento aqui, claro que aqui é a adição de um θ, então aqui tem a subtração do θ para deixar o exercício balanceado. Esse é o objetivo desse momento, desse ciclo fechado do x31. Tem a subtração aqui, tem a adição aqui, tem a adição aqui, tem a subtração aqui. Lembrando que você não pode pegar o do meio, né? Porque a ideia é balancear, então tem que ser adição e subtração em múltiplos pares. E aí, um método que você pode usar é sempre pegar as pontas, né? Também acredito que funcione. Então, aqui é a adição, aqui é a subtração, para balancear a coluna. Se aqui é a subtração, aqui é a adição. Para balancear a linha, se aqui é a adição, aqui é a subtração. E aí, dessa forma, todos em números pares, né? A gente consegue ver que toda coluna e toda a linha tem subtração e adição de θs em números pares, né? Então, aqui tem subtração, adição, 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 subtração e assim por diante. Dessa forma, a gente consegue balancear o exercício novamente, né? Bom, depois dessa fase, a gente sempre tem que observar os θs que subtraem. Então, nesse caso, tem 10 menos θ, 5 menos θ. Para que isso? Porque a gente precisa encontrar o valor de θ afinal, né? E o valor de θ, ele é sempre baseado no que restringe mais. Então, nesse caso aqui, se a gente tivesse que 5 menos θ maior ou igual a zero e 10 menos θ maior ou igual a zero, é a mesma coisa que falar que θ é menor ou igual a zero, menor ou igual a 5, ou θ é menor ou igual a 10. No caso, o que mais restringe é o θ menor ou igual a 5, certo? Então, ele é o escolhido. Então, o valor de θ basicamente passa a ser o 5 e a gente tem a substituição dos θs por 5. Tudo bem? Então, a partir desse momento, o que deve ser feito é que basicamente o exercício aqui muda, né? A gente não poderia fazer outra interação diretamente. Então, o que tem que ser feito é todo um recálculo das variáveis, da mesma forma que foi feita anteriormente, aqui em cima, tem que fazer todo um recálculo, então somar todas as variáveis de linha, as variáveis de coluna, vai chegar em um sistema indeterminado novamente, e desse sistema indeterminado você vai precisar substituir o 1 igual a 0, e aí você vai achar todos os valores das variáveis. A partir das variáveis, colocar de novo nessa equação o I mais VJ menos CIJ, para cálculos de x e j não básicos. Bom, e a partir desse momento você vai conseguir descobrir novamente
quais são os valores negativos, quais são os valores positivos. Se caso ainda tenha um valor positivo, você de novo vai ter que fazer outra interação, que é basicamente o que acontece aqui, né? Nesse caso aqui, a gente tem mais 6, menos 9, menos 9, menos 9, menos 16, mas a gente tem o mais 4. Se a gente tem um valor positivo ainda num problema de minimização, então a gente tem que fazer uma interação novamente com todas essas questões, né, envolvidas das variáveis. E aí, por fim, né, para resumir um pouco o vídeo na gravação, porque já está dando 20 minutos de vídeo, se refaz todos os cálculos basicamente que a gente fez, refaz o ciclo, né, a determinação do ciclo fechado, nesse caso para a linha 1, para a coluna 1, então para o x x1, 4, então a gente tem que fazer a determinação do ciclo para esse, sempre lembrando que tetas somados e subtraídos em pares em linhas e colunas, como a gente pode ver aqui, né, uma adição, uma subtração, uma adição, uma subtração, uma subtração, uma adição, e assim por diante. E a partir desse momento, depois que a gente faz essa interação, aí a gente acaba o exercício? Não, a gente não acaba o exercício. Tem que fazer novamente o cálculo das variáveis, né, então somar os U1, os V1, somar as linhas e as colunas para conseguir encontrar outras variáveis, para a gente conseguir efetivamente saber se a nossa resposta ela está ótima ou não, se ainda a gente vai ter valores positivos maiores que 0, se a gente ainda vai ter que fazer outra interação. Não é o caso do exercício, a gente acaba com o cálculo da última interação e você pode notar aqui que a gente só tem valores negativos, né? Então, menos 13, menos 10, menos 5, menos 5, menos 4, menos 16. E aí, por fim, a gente consegue acabar o exercício. Essa aqui é basicamente a resolução ótima, a resposta ótima, né? Então, basicamente dessa forma que a gente tem o cálculo do simplex no transporte.